E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje faremos uma série, uma sequência de análises de 5 vídeos, tá? Vamos começar pelo Bitcoin. Inclusive, quero agradecer a todos que compareceram na live de ontem, foi bem bacana. Cravamos o Bitcoin mais uma vez na live de ontem, foi bem bacana mesmo. Vocês tirarem o tempo de vocês no domingo para acompanhar a live, para mim é muito importante. Obrigado de verdade, tá? Então, vamos fazer aqui o Bitcoin e depois do Bitcoin faremos mais 4 análises, tá? Em vídeos separados. Então, se você ainda não me conhece, sugiro você assistir ao vídeo, tá? Você pode me chamar aqui nos comentários de DK para ver se o que eu falar aqui no vídeo faz sentido para você. Aí sim eu te convido a se inscrever no canal, lembrando que a inscrição ela é gratuita, tá? Só não esquece de ativar o sininho, porque fazendo isso, quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será aí avisado pela plataforma, ou seja, pelo YouTube. Logo você vai se manter atualizado com as suas análises que a gente faz aqui no canal. Então vamos lá, né, pro vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui foi a live de ontem, tá? Análise de criptomoedas ao vivo, né? E possíveis oportunidades para a semana, né? E possivelmente na próxima live, por sugestões de vocês, por isso que é bacana vocês comentarem, né? Me darem sugestões. Eu sou muito novo aqui na plataforma. O canal vai fazer, já fez 6 meses de vida, né? Vamos para o 7º mês, então eu ainda sou um bebê aqui na plataforma, tá? Então preciso de fato que vocês me auxiliem em alguns trajetos, digamos assim. Então eu vou, na próxima live, vou trazer algumas criptomoedas que eu acredito que tenham um grande potencial aí de ganho, enfim, né? Vou também dar a minha opinião, porque eu fico tão, digamos assim, apegado às solicitações que vocês me fazem, porque já falei, o canal eu criei para vocês, então eu só faço análise que vocês me pedem, mas às vezes eu esqueço de também de trazer algo para vocês que possam fazer vocês também ganharem muito dinheiro, tá? Então a gente vamos aos pouquinhos mudando os formatos aqui, mas vocês estão aí me ajudando de verdade. Fico muito feliz com isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, olha só que bacana, vocês podem ver aqui, estávamos mais ou menos na região dos 100k. Mencionei que ele faria uma correção em ABC e cravaria nessa região aqui que eu estou circulando o mouse em 98, e olha só que legal, ela cravou exatamente. Deixa eu dar uma coceira aqui nos meus olhos. Que hora legal, né? Cravou exatamente o nosso região de interesse. Olha que eu falei para vocês, depois que ele furou aqui a nossa POC, nossa região de interesse, nosso ponto de controle, olha o gap que nós temos aqui, olha o intervalo, né? Olha só, então era muito vazio, quer dizer que nessa região aqui teve muitas, foram poucos negociados, digamos assim, né? Não teve muita negociação aqui nessa região. Logo, como nós temos um bloco de ordens aqui, juntamente com essa concentração aqui, parece uma montanhazinha, né? Aqui, então, o preço tendia de fato a segurar aqui e dar continuação à movimentação de alta. O ideal é o que? Vamos lá. Beleza, então cravamos o Bitcoin na nossa live de ontem. Antes de começar, quem vive de passado é museu, deixa eu só fazer o seguinte aqui. Eu vou utilizar aqui o mesmo bloquinho de ordem somente. Esse vídeo tá. Não tem que refazer depois. Tem que refazer depois um bloquinho de ordens. Então já aproveito esse bloquinho aqui para fazer a próxima análise. O que eu ia falar? Esqueci. Tá. Antes de fazer uma análise do Bitcoin, imagina quem está me conhecendo agora a primeira vez, né? Fique tranquilo, eu não sou maluco, tá? Fique bem tranquilo. Também cravamos mais uma vez aqui o STT.D. Quem não conhece a análise, quem não conhece esse índice, é uma correlação muito forte que tem com relação às criptomoedas. É importante você saber a movimentação, entender a movimentação. A gente já vem cravando esse índice há muito tempo, como eu já falei, já mostrei algumas vezes. Ele vinha trabalhando nesse canal em onda 1, 2, 3, 4, a quinta é a onda da arriscada. Mencionei esse bloco de ordens, provavelmente não seguraria por alguns motivos que foi mencionado depois da perca desse ponto de controle aqui, ó, olha só, que seria exatamente nesse bloco de ordens. Olha o intervalo, eu mostrei isso na live de ontem, tá? E o que aconteceu? Ele veio fazer a mitigação, vou puxar aqui, ó, olha só, onde veio buscar, até coloquei aqui, ó, 161 seria o limite, olha que bacana. Olha aqui, que bacana, cravou e deu continuação à movimentação de alta aqui, levando as altcoins corrigirem um pouco mais, tá? Então, beleza. Entendendo isso, que cravamos também aqui o STT.D, por isso que a gente vem cravando Bitcoin e as outras moedas consecutivamente. É claro, né, pessoal, que uma hora ou outra elas vão performar contra aquilo que a gente analisou. Isso é normal, faz parte, bem como
um stop, você tomar um stop de vez em quando, digamos assim, é muito, muito natural, tá? Deixa eu só aproveitar esse bloquinho de ordens aqui para vocês entenderem o seguinte. Só arrumar aqui. Eu vou tentar deixar a próxima live um pouco mais dinâmica. Vamos tentar melhorar aí, né, as nossas lives aí para ficar mais agradável para quem está acompanhando. Enfim, tá, pessoal? Peço desculpa, eu vou estudar, tá? Vou comprar alguns livros, vou ver alguns profissionais da área para eu conseguir aí aperfeiçoar a dinâmica com que eu faço ali nas lives, etc. Tá? Para a gente conseguir também buscar atrair mais pessoas, etc, 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 né? Compartilhar mais conhecimento, tá? Então, olha só que bacana. O que a gente entende aqui, ó? Que nesta aqui consolidação, lembra que eu falei para vocês o que pode acontecer aqui? Ele faz o que? Ele consolida, manipula, ou seja, captura os stops, depois ele distribui. Se essa distribuição acontecer, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem um bloquinho de ordens aqui, ó. Não estou 100% da garganta ainda, tá? Se essa distribuição acontecer, ou seja, tá? As criptomoedas elas vão corrigir, elas vão cair um pouco mais. Mas pelo que está me mostrando aqui, se eu reduzir o time frame, o ideal é que essa riscada, digamos assim, essa captura dessa liquidez toda aqui, ela tivesse mitigado esse 50%. Então isso pode ser uma indução. Como assim? Ele deixou mais um fundo aqui com liquidez, ele pode vir aqui, capturar este fundo e mitigar 50%. Ou seja, num ABC novamente, tá? Para depois fazer a captura desses topos aqui, dessa ineficiência que ficou para trás, né? Mitigando esse bloquinho aqui em cima aqui, tá? Então eu vou reduzir o time frame para entender o que está acontecendo nesse miolo aqui, para ver se de fato ela vai fazer essa captura aqui, né, dos 50%, e aí sim, chegando aqui, como eu analiso sempre e com muita frequência o SDT e o Bitcoin juntos, tá? A gente vai sempre atualizando vocês, tá? Deixa eu vir aqui por 30 minutos. Formou estrutura, provavelmente não rompeu 38, buscando liquidez aqui em cima. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver os 5 minutos aqui se está mais interessante. Essa subida, água com salsicha, as subidas, tá? Para elas serem fortes, elas têm que ser assim, ó. Tá vendo essa caída expressiva aqui? É isso que tem que acontecer numa subida, tá mostrando força. Quando a gente tem uma água de salsicha assim desse jeito, subindo lentamente, isso mostra fraqueza. Aqui eu não consigo puxar o volume. Deixa eu ver o meu RSI aqui. Se eu tenho divergência, não tenho divergência. É bem plausível que de fato ele venha, tá, mitigar aqui 50%, tá? Ele faça aqui a captura, se eu ver, tem liquidez, tem esse bloquinho aqui. Se ele cair aqui, né, se ele começar a cair, como ele subiu lentamente, eu praticamente não tenho ineficiência, tem algo muito singelo aqui nessa região, tá? Mas não acredito, pelo que me mostrou a estrutura passada, ele venha segurar. De fato, essa liquidez aqui, ela se torna mais interessante. Tá? E este movimentozinho de queda primeiro acontecendo, vindo mitigar 50% aqui desta região, aí sim, tá? Ele dará continuação aqui a movimentação de alta, mitigando aqui esse bloquinho lá em cima. Mas essa queda aqui acontecendo, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos arrumar aqui. Ó. Essa aqui é liquidez, tá? Esta queda acontecendo vai levar o Bitcoin, as altcoins a subirem um pouco mais, tá? Mas na hora que ela mitigar aqui 50%, aí é um pontinho de atenção, alinhamento de fluxo, tá? Nesta região, possivelmente ela virá capturar toda essa liquidez aqui, tá? Para depois encontrar aqui essa região. Se nós pegarmos aqui, ó, olha só, isso aqui é uma visão intermediária. Se nós olharmos na visão macro, tá? No D1, por exemplo, esse aqui é o vídeo 180. Este vídeo que eu estou fazendo aqui, tá? É o 282 do canal, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Então entendemos, tá? Só para a gente entender, pelo que está me mostrando, um pouco mais de queda proativa, captura desses fundos aqui, pelo menos 50%, mitigando aqui, tá? Esse bloco, esse 50% aqui na casa de 3,94, levando as altcoins a subirem um pouco mais, tá? Então só deixa eu passar aqui no diário para vocês darem uma olhadinha, que a tendência agora deste ativo é o que? Olha só. Se nós olharmos como um todo aqui, dessa estrutura toda que eu estou circulando aqui, a gente fez o choque aqui dessa estrutura de alta para a estrutura de queda. Então a gente está fazendo algo chamado de pivô. Tem aqui um topo,
um topo, e a gente está querendo formar um pivô aqui. O que é isso? Olha como ele deixou, olha, se você traçar uma linha aqui, olha quantos toques tem nessa região. Tem pessoas que operam suporte. Geralmente as pessoas que operam suporte são estopadas com muita facilidade, acreditando que a partir de agora esse ativo ou qualquer ativo ele pode descambar em uma alta. É claro que uma vez ou outra pode acontecer, pessoal, tá? Mas a grande maioria eu não vejo isso. Eu vejo como um suporte, mas não opero suporte. Eu vejo isso aqui como uma oportunidade, ou seja, liquidez aqui embaixo para cravar numa região aqui, aí sim, tá? Para corrigir a nova estrutura que ainda vai formar. Por isso que é interessante, deixa eu só ocultar aqui para não atrapalhar, tá? Então olha só. Então, como nós fizemos o choque, estamos aqui fazendo aqui ó, um pivô de baixa, essa movimentação, aí sim nós rompemos. A hora que este pivô de baixa se confirmar, tá? Ou seja, nós rompemos aqui, ó. Já até se não me engano, eu já fiz essa análise em outros vídeos, tá? Mas só para não estender muito. Então aqui é um pontinho de atenção. A hora que este índice romper 3,69, provavelmente estaremos entrando aí no nosso bull market, porque esta pernada aqui de baixa, ela vai dar continuação ao flow, né, que é o nosso pivô de baixa macro, digamos assim. Então esse aqui é uma alertazinha, ou seja, olha, é praticamente aqui um equal lows, que é fundo duplo, na verdade é um fundo quádruplo, quíntuplo, sei lá, tem muitos toques aqui, então tem muita piscina de liquidez, ele provavelmente capturará, depois ele vai corrigir a nova estrutura, ou seja, vai esboçar um sentimento de alta, mas nada vai acontecer porque o sentimento é baixista, logo essa estrutura o pivô de baixo, ela vai se confirmar, tá? Só para a gente explanar aqui uma visão macro. Então estamos muito próximos aí de darmos início, tá, às altas das altcoins, tá? Então esse ano de 2025, eu acredito pela estrutura de mercado, vai ser um ano de colheita e espero que este mercado faça muitas pessoas felizes, ricas e milionárias, enfim, né? Dentro aí das suas possibilidades. Então vamos aqui para o Bitcoin. Então olha só, como nós especulamos o Bitcoin ontem, né? O SDT. Especulamos aquela até aqui, se vocês observarem, o que nós especulamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, o STT.D, deixa eu voltar por 5 minutos, enfim, nós especulamos que ele iria subir um pouquinho, depois cair, né, e foi o motivo de nós termos cravado aqui, tá, na nossa live de ontem, né, como o STT subiria um pouquinho, ele faria o que? Cairia aqui, e caindo o Bitcoin, ele cravaria nessa região e depois daria continuação à movimentação de alta. Então o que possivelmente está acontecendo aqui? O ideal, tá? Então só temos nesse caso, pessoal, a gente tem alguns sentimentos de mercado. Como assim, DK, sentimentos? Com a eleição dos Estados Unidos, o Trump vencendo e assumindo a presidência, a gente sabe que o Trump é a favor das criptomoedas. Então essa notícia, já falei que eu não opero notícia, o que pode acontecer é uma antecipação do movimento, tá? Por exemplo, aqui, ó, análise que eu fiz, deixa eu ver que teve uma análise que eu fiz do vídeo 277, também nós cravamos também o vídeo 277, tá? Chegamos ele cravou aqui no nosso ponto de interesse, tá? O ideal era ter pegado mais liquidez, mas estávamos nessa região aqui, ó. Olha só, do vídeo 277, estávamos nessa região cravando aqui nesse bloquinho de ordens, o ideal era corrigir aqui, mas pegou aqui no nosso alvo, porém, o que vai acontecer? Ele está capturando a liquidez, o ideal é que esse movimento agora capture aqui essa região dos 102, como eu já havia explicado no vídeo passado, tá? E aí sim, essa liquidez aqui, ó, falei na região dos 87 e 82K até, é um ponto muito interessante. Estou falando que o Bitcoin vai vir buscar aqui pela estrutura de mercado, é possível, tá? Porém, por que eu mencionei o sentimento de mercado? A gente sabe que o Trump é a favor, tá, das criptomoedas, ela pode muito bem, a partir do momento, que estamos agora inclusive, falta muito pouco, se eu não me engano, o Trump vai assumir dia 20, as criptomoedas elas podem de fato explodir e fazer aqui, né, essa famosa, né, correção em V aqui, ó, né, buscando aqui a casa dos 108, ou seja, o topo histórico aqui do Bitcoin. Então essa correção em V é bem plausível. Então por isso que as análises nesse momento elas têm que ser um pouco mais cautelosas, tá? Por quê? Porque o Trump vai assumir dia 20 e provavelmente vai gerar aí um alvoroço no mundo das criptomoedas e pode performar aí contra o que a gente especula. Deixa eu ver qual foi a análise que eu fiz, que a gente especulou uma movimentação em ABC, e essa onda C ela foi mais curta do que deveria, justamente por causa desse sentimento. Esse sentimento do Trump vai assumir e obviamente vai melhorar um absurdo a economia
muitos veem ele como, enfim, pessoal, não vamos adentrar a questão política, né, que é algo um pouco mais complexo e complicado, mas enfim, na minha concepção, acredito que ele vai melhorar muito a economia. Vamos sofrer um pouco porque nós temos um imbecil governando o nosso país, né, uma quadrilha, vamos falar assim, tá? E provavelmente nós vamos ser taxados aí, nós vamos sofrer bastante, tá? Temos um animal que não tem nem 3 meses de economia como ministro da economia, é por isso que vocês estão vendo aí a gasolina acima de R$ 7, a comida subindo absurdamente e ainda tem imbecis que acham que ele está fazendo um bom governo, tá? Já adentrei um pouco aqui a área da política, não era o caso, não sou a favor de A e nem de B, eu sou a favor da pessoa que entre lá, que tenha competência e faça a economia girar. Pode ser o Pedro, o Paulo, o João, não me interessa quem for, mas que seja uma pessoa pelo menos que faça, né, que tenha bons ministros, que foi o caso do Paulo Guedes, não me interessa. Sabe por quê, pessoal? Olha só como as pessoas estão difíceis. Eu vou dar um exemplo dos meus vídeos aqui. Tá? Deixa eu ver se eu estou demorando muito aqui. Já vou encerrar, tá? Dos meus vídeos. Por exemplo, o último vídeo da entrevista que eu fiz, eu cravei exatamente, tá? Como a cravada que eu dei do Bitcoin aqui, e mesmo assim teve uma pessoa que deu dislike, por exemplo. É só pra gente exemplificar, tá? Não tô nem aí se a pessoa dá dislike, nada. Enfim, né? Faça o que você tem que fazer. Poxa, se eu fiz a análise, tá? Eu fiz a análise, expliquei tudo, quando eu faço a minha análise, vocês podem ver que eu não analiso o gráfico parado. Eu estou mostrando para vocês o que vai acontecer. Olha só, eu estou antecipando a movimentação. Então eu especulo a maior probabilidade e a gente crava, né, a análise após análise. É claro que uma ou outra vai performar contra, mas vocês podem ver aqui que o nível de assertividade é um absurdo, tá? Tá muito acima de 95%. E isso é algo que você não vai encontrar por aí, com certeza, tá? Então, olha só. E mesmo assim tem gente que vem aqui e dá um dislike. Por quê? É uma pessoa que nem sequer para entender o que é uma estrutura, o que é um bloco de ordem, um fair value gap. Então ela está aqui porque ela não gostou da minha cara. Ela está aqui para me xingar, para me isso. Então assim, quando você tem um governo que você fala que fulano é fascista, que outro fulano é não sei o quê, por exemplo, tenta entender a história. Estou falando lá que o Bolsonaro, por exemplo, é um santo. Não estou falando que é santo, pessoal. Ninguém nesse mundo da política, é tudo uma podridão só. Mas pelo menos esse cidadão estava fazendo o negócio andar. Só para vocês terem. Bom, enfim, política, aqui não é o caso, tá? Então a gente podemos falar isso numa próxima oportunidade, numa live. Então, assim, aproveitando essa análise aqui, como o movimento, olha só que bacana. Como este fundo ainda precisa ser capturado, as altcoins possivelmente elas subirão um pouco mais. Então essa mitigação aqui, ó, deste bloco aqui, ela é importante. Inclusive eu vou assim que fizer um alinhamento de fluxo nessa região do 102, acredito aqui que o Bitcoin corrigirá, vai fazer uma correção. E olha, a gente tem muita liquidez, pessoal, é muito difícil, tá? O mercado deixar passar batido essa liquidez gigantesca que deixou para trás aqui, né? Pelo menos abaixo da região. E essa região de 82 eu ainda não descartei essa região, tá? Na região do 82 aqui, mas primeiro vamos trabalhando com o que está me mostrando a princípio. Já falei com relação à posse do Trump, provavelmente vai ter uma euforia grande e possivelmente que essa análise aqui do 102 possa até fazer uma arriscada que fure e venha fazer o novo topo histórico. Se acontecer, né, provavelmente essa liquidez que for para trás, grandes bancos vão levar grandes rés aqui, né, vão sair no baita no prejuízo. Isso aqui é uma liquidez gigantesca que tem aqui para trás, tá? Então pode ser que grandes bancos também, acreditem ou não, também tomam prejuízo, tá? Tudo vai depender de como o mercado vai se comportar quando, né, o presidente Trump, né, assumir lá a sua posição, o seu cargo, tá? Então, como nós especulamos que o SDT vai cair, o Bitcoin ele vai, tá, dar continuação à movimentação de alta aqui. Então especulo o Bitcoin nessa região. Temos um belo bloco de ordens aqui na casa de 30 minutos. Vai chegar aqui na região dos 100k, é um número psicológico, tá, pessoal? Todo número, o que é um número psicológico? São números redondos, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 e 100. Provavelmente quando ele chegar no 100k, ele vai sentir, tá? O que é sentir? Ele vai chegar aqui, né, e vai fazer uma correção da nova estrutura. Aí é onde vai entrar todo o seu conhecimento com relação a Fibonacci, blocos de ordens, fair value gaps, ou seja, o análise SMC, enfim, onde vai entrar aqui o nosso trabalho, mas eu vou mantendo vocês atualizados, tá? Então aqui seria um primeiro ponto de parada, porque é um número psicológico, as pessoas vão shortar esse movimento, como eu falei, aqui é um número redondo, o mercado vai sentir essa região, tá? Aqui, ó, mas vai ser, vamos fazer o seguinte,
o mercado vai sentir essa região, tá, dos 100K, então ela vai fazer uma retração, uma correção, vai induzir as pessoas ao erro, vão aplicar a técnica chamada de top fish, mas depois ele vai capturar, cravando aqui, possivelmente, a maior probabilidade, o 102. E aí sim é onde eu espero, né, o mercado fazer aqui uma retração para buscar essa liquidez. Aqui vai dar uma bela de uma venda, né? É a maior probabilidade. Né? Estou falando que vai acontecer? Não, é probabilidade, tá, pessoal? Então é isso aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem minha análise. Então, este movimento aqui, tá, de quedinha para o Bitcoin a princípio, vi mitigar aqui essa região. E é isso aí, pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa eu ter externado algo que não deveria, mas isso reflete, né, nas pessoas. Aí você vê como é complicado você lidar com as pessoas, né? É aquela coisa assim, né? Você vê que tem chifre cheio de enxofre e o tridente, você tá vendo que é o diabo, por exemplo, e você ainda não acredita, é porque tem algo errado com as pessoas, né? E como eu falei, a gente analisa, fazemos todo um trabalho de análise, ou seja, coleta o maior número de informações possíveis para a gente cravar nas nossas regiões, e mesmo assim tem pessoas que vêm aqui, fazem comentários, né, maliciosos, né, desrespeitosos, enfim, mas então para você ver como não é fácil a gente vir aqui dar a cara a tapa. Você pode contar na sua mão esquerda ou direita a quantidade de profissionais que fazem esse tipo de análise que eu faço, por exemplo, que é especular a próxima movimentação. Tá? O que você vê por aí é o seguinte: aqui eu tenho uma EMA, por exemplo. Vamos exemplificar aqui, já que eu já estou falando, né? Vamos dar uma esticadinha aqui. Temos essa EMA. O que você vê por aí é o seguinte: nós temos uma EMA de 200. Se Bitcoin romper 96, vai cair mais. Se trabalhar acima de 96, vai subir. Então é essa análise que você costuma ver por aí. É muito raso. E o que eu percebo, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é que esse tipo de análise parece, às vezes a pessoa é um pouco mais descontraída, né? Ou seja, às vezes o canal da pessoa tá mais com um show de comédia do que para análise de criptomoeda. Esse sim é bem visto pelas pessoas. Então eu fico assim abismado, assim, sabe? Fico assim chocado. Tá? Então quando você dá pouca informação, parece que esses são os bons. E quando você detalha a informação, mostrando que você tem estrutura, você tem banco de ordens, explicar, detalhar, por isso que os meus vídeos são longos, porque eu detalho para você pegar no detalhe, tá? E a gente especula aonde o preço vai cravar, isso é algo que você conta na ponta dos dedos, tá? E mesmo assim você vê pessoas que não se agradam com a nossa análise, não é nem pela análise, sei lá, se é pela minha cara, o jeito de falar, enfim, para você ver como não é fácil, pessoal. Mas mesmo assim a gente está aqui para compartilhar conhecimento, né? E os possíveis haters a gente vai bloqueando aí para não poluir a nossa comunidade, tá bom? É isso aí, grande abraço, fique com Deus e até a próxima criptomoeda.